Graça e paz, a paz do Senhor, Shalom Adonai. Eu não sei como você prefere, mas normalmente nós nos saudamos com o Shalom de Deus. Porque você pergunta, mas pastor, por que vocês falam Shalom em vez de falar a paz do Senhor? Por um motivo simples, quando você entende o que significa a palavra Shalom, você vê que ela é a mais completa de todas essas saudações evangélicas. Porque quando eu desejo a paz do Senhor está contida num pedaço de Shalom. Se eu desejo que haja prosperidade sobre a tua vida, que haja unção sobre a tua vida, é um pedaço do Shalom. Quando eu falo Shalom, Adonai, a paz do Senhor, mas com a palavra Shalom atrelada, ela quer dizer que você está sendo... Então, várias frentes sendo cobertas através de uma só bênção. Por isso que nós fazemos isso, né? Saudamos a igreja com o Shalom de Deus, com o Shalom Adonai. Essa noite eu quero convidar você a abrir a sua imaginação. Eu tenho aqui na minha frente um cinéfilo. Cinéfilo é a palavra, não é isso? Alguém que gosta muito das telas, gosta muito das aventuras. Eu creio que ele não é o único. Veja que minha filha também, minha adolescente de plantão, né? Às vezes eu estou com um problema num filme, né? Para tentar interpretar alguma coisa, eu paro. Minha adolescente, vem aqui, ó, interpreta isso aqui para me explicar o que isso significa. Né? Ontem ela estava estudando para uma prova, eu falei, para de estudar e vem aqui. Aí a mãe, o que é isso? Eu falei, eu estou sofrendo aqui, ela vai conseguir, eu vou abençoar ela, vai estudar, vai entender tudo, mas eu não estou entendendo. Para o filme continuar, eu preciso dessa explicação. E ela foi, pai, isso aqui é não sei quem que não... Ah, pronto, agora estuda, agora vai lá, eu te abençoo, em nome de Deus, estuda e seja feliz. Para que ter um adolescente em casa se ele não pode tirar esse tipo de... O adolescente está ali, né? Está antenado em tudo que está acontecendo. Então, tem que utilizar a minha adolescente, né? E essa noite eu quero fazer exatamente isso com vocês. Eu quero chamar vocês a imaginar. E o mais interessante é que eu tenho aqui gerações distintas. E cada uma dessas gerações se encaixa num filme específico do que eu vou falar. Porque essa noite eu vou falar sobre a caça ao tesouro. E aí eu pergunto a você, quando eu falo a caça ao tesouro na tua geração, você lembra que filme? Indiana Jones. Eu lembro de Indiana Jones, é da minha geração. E na tua geração, que filme? Também lembra? Tem o do Nicolas Cage, que fala sobre a caça... Né? The Tomb Raider também vai falar assim. Então, dependendo da tua geração, do teu momento na história, tem algum filme que lembra Caça ao Tesouro. Mas se você parar para pensar, você vai ver que depois que eu fizer essa construção, todos eles levam a uma mesma premissa. Vamos ver se esse negócio dá certo? Queria convidar você para começar na Palavra de Deus, a abrir em 2 Timóteo 4, 1 a 8. Pastor, tá, você vai falar de cinema, de caça ao tesouro, mas isso está na Bíblia? Eu vou te mostrar que tá. E tá muito, muito contextual na Bíblia. E vamos lá, 2 Timóteo 4, 8, para começar a nossa caminhada hoje pela Palavra de Deus. Todos acharam? 2 Timóteo 4, do 1 ao 8, eu quero convidar você a acompanhar na leitura comigo. Bom, assim diz a palavra do Senhor. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra de Deus, insista, quer sendo oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se renderão a mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e vão se entregar a fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suportando o quê? As aflições. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou. Desde agora me está guardada a coroa da justiça,
que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra revelada a nós. Eu quero te agradecer pela Bíblia Sagrada, que nos traz conforto, nos traz esperança, nos traz perseverança, nos traz um norteamento. Muito obrigado pela tua palavra. Quanto a essa noite, eu quero apresentar a atmosfera à nossa volta e repreender em nome de Jesus todo ataque, toda armadilha espiritual que tente impedir o fluir do Senhor para as nossas vidas, porque eu também preciso da manifestação dele, eu preciso da revelação. Então eu peço, Pai, conduz os meus lábios no centro da tua vontade, para que aquilo que precisa ser dito possa ser dito de uma forma plena. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Esse texto é um texto bem interessante, porque ele vai falar dos últimos momentos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já tinha sido preso, já tinha sido julgado e já estava, como diriam hoje, no corredor da morte. E nesse finalzinho ele pega o seu filho na fé, Timóteo, e escreve essa carta extraordinária. E nessa carta extraordinária eu preciso falar sobre esse pequeno pedaço. Nesse pequeno pedaço ele faz uma explicação do que iria acontecer dali para frente. Chegaria um momento na humanidade que as pessoas estariam tão ensimesmadas, traduzindo, tão cheias de si mesmo, que elas não aguentariam mais ouvir a verdade. Elas prefeririam muito mais se focar em fábulas, em histórias, em contos de fadas, e que com certeza haveriam mestres que se especializariam em fazer exatamente isso. Falar o que as pessoas querem ouvir. Mas ele chega para Timóteo e fala: Timóteo, eu vou falar de uma forma muito séria com você. Você tem um chamado em Deus. Então, em meio ao teu chamado em Deus, prega a palavra da verdade. Fala o que o Altíssimo te revelar, e não pura e simplesmente o que um grupo ou outro quer ouvir. Porque, mesmo que eles estejam, ele fala com um comichão na orelha, como se tivesse uma coceira, e você está falando a verdade, é que ele ia coçar, que ele ia, traduzindo. Quem já teve dor de ouvido aí? É uma dor bem chata, né? E é como se tivesse um negócio no ouvido, mas mesmo assim é muito importante para que haja cura, que a palavra verdadeira seja pregada. Mas é interessante que aí ele sai daí e vai para o capítulo 2, vai para a segunda parte dessa história, né? No capítulo 4, que eu falo, capítulo 2, mudou de capítulo? Não. A segunda parte dessa história, no capítulo 4, ele vai mais além, porque ele fala: eu fiz o que eu precisava fazer, e agora eu já estou julgado, já estou condenado, não estou nem mais aí. Eu já falei com o Senhor, já orei, e agora eu sinto que é o momento da minha partida, eu já dei meu sangue. Agora está com vocês. Eu estou preparado. Porque se você parar para lembrar, o apóstolo Paulo, Deus tinha aberto a visão espiritual dele e mostrou o céu para ele. Tanto que ele falou: por mim era melhor, aquilo que está me esperando, pô, eu vou amarradão, eu vou agora. Mas por amor de vocês eu prefiro ficar. Não é porque eu gosto desse mundo, é porque eu amo vocês. E por amor a vocês é que eu me entrego todo dia. Porque com certeza, meu amigo, o prêmio que me aguarda no final da jornada é infinitamente melhor. E aí ele vai aqui falando: agora não, agora tipo assim, já combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas tem um detalhezinho importante que ele coloca aqui. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Calma aí. A gente está falando do apóstolo Paulo. E ele fala que desde a conversão dele, a coroa já estava esperando ele? Ele está falando desde agora. E por que ele fala desde agora? Porque agora ele estava completando a missão dele. E isso me faz refletir. E eu convido você a refletir também. Porque muitas pessoas estão entendendo que eu já ganhei a minha coroa quando eu levanto a mão e aceito a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E é isso que eu quero explorar com vocês essa noite. Que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos os que amam a sua vida. Então
tá fácil, é só eu amar a vida do Senhor, aceitei Jesus, continuar amando Ele, tá tudo certo. Vamos ver se é por isso, vamos ver se é por aí mesmo, não? Bom, começa essa mensagem, eu disse para você, falando sobre a caça ao tesouro, o tesouro perdido. Muitas histórias são contadas exatamente sobre isso, sobre pessoas que estão vivendo a sua vida normalmente, mas que um avô, que um tio, que um amigo, que algum livro que ele leu, falava sobre o quê? Sobre uma grande história de um tesouro perdido. Não é isso? É a temática de diversos filmes da dramaturgia que mexe com a gente. São filmes normalmente de aventura. E aí você vê, não, é porque o meu avô um dia foi navegador, e aí eles vão contando a história para poder chegar exatamente no quê? Naquilo que arde no coração do personagem. E esse personagem normalmente fica sozinho nessa história? O que ele faz? Ele pega essa motivação que ele tem, esse sonho que ele tem, dessa grande conquista, e ele começa a convidar pessoas a fazer essa jornada com ele. Não é assim? Não é sempre assim? Todos os filmes é assim? Então ele vai, começa a captar pessoas, meu avô teve um sonho, não sei o quê, e aí começa o quê? A procura de pistas. E aí eles saem procurando as pistas, saem tentando juntar as coisas, até que num dado momento acontece aquilo de mais lindo, que é exatamente as pessoas conseguirem o mapa do tesouro. Sabe, tem muita gente, não só na igreja, mas na vida secular também, que estão exatamente nesse momento da história. Ouviram falar de alguma coisa muito boa. Começaram a procurar essa coisa muito boa. Juntaram uma equipe para conseguir ir até lá. Mas que, para a alegria deles, num dado momento, eles conseguiram lançar mão desse mapa. E é interessante que, vamos fazer a hipotética aqui, isso aqui ele pegou o mapa, ele conseguiu achar depois de muita, não é isso? É muita luta, é muita aventura, é muita pesquisa e pô, tá lá o mapa. E aí ele vai e abre o mapa. E ele fica maravilhado com aquele mapa na frente dele, mas eu pergunto a você, essas pessoas enriqueceram nesse momento? Sim ou não? Mas elas já conseguiram alcançar o mapa que elas tanto almejavam. Aquilo que elas acreditavam que era verdade, agora está aqui, ó. Eu tenho um mapa mostrando que aquele meu avô, meu tio, aquela pessoa que me passou esse sonho, não estava louca. Existe um mapa, agora está comprovado. Agora eu posso esfregar na cara de todo mundo que esse mapa realmente existe. É assim que acontece? Você quer esfregar na cara do tesouro, né? Olha só, o ponto eletrônico falou aqui, ó. Não adianta esfregar o mapa para a sociedade. Você precisa mostrar o tesouro. Talvez seja essa a reflexão primeira que eu queira trazer à sociedade e queira trazer à igreja. Porque isso serve tanto na nossa vida cotidiana como na nossa vida espiritual. Não basta nós alcançarmos o mapa. Muitas pessoas receberam a declaração, a revelação, o mistério, o insight, ou até herdaram uma empresa, um comércio, alguma coisa, mas ou até mesmo conquistaram um canudo que acaba sendo um mapa do tesouro em algumas formações específicas. Mas a grande questão é, você ter esse mapa na mão não quer dizer que você tenha o tesouro. E tem muita gente se contentando com isso, pegando o canudo e falando, agora eu sou formado, agora eu tenho terceiro grau, agora eu tenho uma profissão, não só a nível técnico, mas a nível superior. E o dia seguinte, o que acontece? Ela continua desempregada. Ela continua passando, entre aspas, uma certa restrição ou dificuldade, se for o caso. O fato é, ela ter aquele mapa na mão não leva ela ao tesouro. Ela agora precisa sair à conquista. E isso que eu quero convidar a vocês a refletirem, porque tanto na nossa vida normal como na vida espiritual, nós estamos em meio a uma caminhada, uma grande jornada, uma grande aventura.
Nós precisamos andar em direção a essa aventura. Nós não podemos nos contentar. Nós não podemos parar. E acredite, acredite, acredite. Muita gente boa, com verdadeiros mapas extraordinários, estão paradas dentro de casa. Elas estão deixando a vida passar e quando você senta para conversar com elas, elas falam de uma forma maravilhada, emocionada. Uau, eu tenho um mapa, eu conquistei um mapa. E aí você olha para ela e fala, e aí? Quando que sai a jornada? Quando sai a grande aventura? E elas falam, não, calma aí, você não está entendendo, eu já tenho um mapa. Eu já sou rico, o mapa está comigo, ninguém mais tem. Está aqui, está comprovado. E aí? E aí, pergunto eu para você, o que fazer? Sabe, igreja? Jesus falou algumas coisas, ele nos deixou algumas codificações muito interessantes. E uma delas está escrito, um dos escritos nos diz exatamente para que nós tenhamos o quê? Bom ânimo. Por que Jesus falou que a gente precisava ter um bom ânimo? Que quer dizer que se eu aceitasse ele estava tudo resolvido, estava tudo feito? A palavra também fala que no mundo tereis, mas precisamos o quê? Ter bom ânimo. E ele fala, eu venci, vocês vão conseguir vencer também. Vou fazer mais. Nessa grande jornada desse tesouro que está enterrado, eu estou te dando um mapa. Você aceitou? Ok, então toma o mapa. E ele dá um mapa na mão de cada um. Isso que é a beleza do Evangelho. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, recebemos esse mapa. Com todas as inscrições de todos os passos que nós precisamos dar para alcançar esse grande tesouro. Basta que a gente comece a caminhada. Mas, como nos grandes filmes de ação, o que normalmente, quando se chega num lugar que você não conhece, onde você está pisando, o que os grandes personagens precisam fazer? Antes de sair na aventura, de repente dentro de uma selva, de um deserto, o que eles fazem? Eles procuram pessoas que conheçam o lugar. Eles montam uma equipe. Aí alguém pode falar, não, mas calma aí, se eu montar uma equipe eu vou ter que dividir o meu tesouro e aí eu vou ficar menos rico do que eu ficaria. Mas a pergunta é, vocês conhecem algum desses filmes que o personagem principal conseguiu o tesouro sozinho? Algumas pessoas estão acreditando que aceitaram a Jesus, estão escondidas dentro de casa, vivendo um evangelho solitário, que eles vão conseguir o tesouro, mas eu vou dizer, é muito difícil. Porque a primeira emboscada que você cair, quem vai cortar as cordas para te salvar? O primeiro fosso que você cair, quem vai jogar uma escada para você sair dali? No primeiro lugar que for intransponível, quem vai te ajudar a fazer, de repente, uma jangada? Essa é a grande questão que esses filmes nos mostram, todos eles. Que você sozinho não consegue. Que você, quando consegue se juntar em equipe, você é muito mais forte. E a palavra fala sobre isso, porque nós somos parte de um corpo. E no momento que ele fala que nós somos parte de um corpo, e aí a gente pega um dos salmos mais bonitos que tem, que fala, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como a barba de Arão. Quando o óleo precioso escorre sobre a sua cabeça, aí eu paro e te chamo a refletir. Onde Abraão morava? No deserto. Como é que é o clima no deserto? Seco. Seco, seco. E quente, obrigado. Seco e quente. O ponto eletrônico falou aqui, e quente, obrigado. E quente. É que seria, obrigado, meu pontinho eletrônico. Né? E aí o que acontece? Clima seco, clima quente. Diz aí, moça, essas meninas de cabelos lindos aí. Me diz aí, como é que seria esse cabelo no deserto? Só Jesus na causa falaram ali, ó. É só Jesus. Muito sangue. Muita meditação. Qual é a característica do cabelo, dos pelos? É literalmente diante do calor, da baixa umidade. É o quê? Espigar.
é ressecar. Não é isso? Agora imagina como é que era a grande barba de Arão, que era uma das características dos homens, né, do Conselho dos Anciãos, era grandes barbas, naquele deserto, com aquela sequidão. Devia ser um pedaço, devia ser um arbusto pendurado embaixo, né, para proteger o peito. Mas o que o Salmo fala? Que no momento que o óleo da unção escorria sobre a cabeça dele, o que acontecia com a barba dele? A barba era também, quando escorria pela cabeça, a barba também era alcançada. E do momento que a barba era alcançada, o que acontecia com os pelos? Se uniam. Eles deixavam de ficar alvoroçados, não umedeciam, umedecendo, e eles iam se juntando. É por isso que o Salmo fala sobre isso. Ó, quão bom que os irmãos vivam em união. Assim como na barba, que estava antes, aquele arbusto, quando o óleo escorre sobre ele, o que vai acontecendo? Vai literalmente. Hã? Tira a sequidão e traz a umidade. Tira a sequidão e traz a umidade. A outra falou ali, ó. E aí traz a unidade. E sabe, da mesma forma, quando há unção sobre as nossas vidas, automaticamente nós nos deixamos as dificuldades, as diferenças para trás e decidimos nos unir. Porque quando nós nos unimos, nós vemos que cada um de nós tem uma característica melhor do que do outro. E essas características, acreditem, são de suma importância para que nós possamos viver uma unidade em igreja. Para que a igreja possa andar num caminho de vitória e de conquista. Pastor, mas eu estou a fim de fazer sozinho, é impossível? De novo eu falo, impossível não é, mas é infinitamente mais difícil. E como no manual de instrução, nesse mapa do tesouro, fala que é importante que eu esteja em união com meus irmãos, que fala que eu sou parte de um corpo, e eu, como entendo um corpo, e eu já vi alguns corpos vivos e mortos, eu sei que do momento que você corta um pedaço do corpo e deixa ele estanque, automaticamente ele perde a vida, perde o viço e putrefa. Então eu sei que não há como eu ter uma parte do corpo andando separada do corpo. Aí a gente pode colocar isso nas questões de biologia, bioquímica. Por isso a Bíblia fala, e as coisas não estão escritas aqui à toa. Ela fala, é importante estarmos em união e vocês são corpo. E como corpo vocês são mais que vitoriosos, porque vocês andam de cima das suas qualidades, rumando a conquista. Amém, igreja? Pois bem. Juntada a equipe. A equipe está montada, tá tudo perfeito lá, né? Tá tudo andando de vento em popa. Aí eu pergunto para você, chegam ao lugar específico que eles sonham, que é o lugar onde está guardado o tesouro. Às vezes é uma tumba, às vezes é uma montanha, às vezes é uma pirâmide. Cada um dos filmes traz o grande tesouro num lugar diferente. Amém? Só que aí agora a gente chega diante desse lugar. Chegamos aqui, é aqui que está o X do mapa. Eu pergunto a você, no momento que eles chegam nesse lugar do X, eles estão ricos? Ah, caramba, mas a gente, uma luta para conseguir o mapa. Aí teve que juntar um povo para conseguir romper todas as dificuldades, as barreiras. E aí chegou no lugar do X, ainda não está rico. Não está não. Por que não? Porque quando chega no lugar do X, Tem que tirar o dinheiro dali e tem um vilão. a outra já tá pensando lá na frente. Agora que eu tirei o dinheiro, eu tenho que voltar, já está pensando em imposto de renda, já pensou nos... Como é que vai carregar a outra? Amém, glória a Deus. Já está pensando como é que vai fazer o retorno. Mas tem normalmente um detalhe que eu acho que vocês esqueceram. Quando você chega no lugar do X e que você entra naquele lugar, normalmente você tem que passar por 3 obstáculos. Não é assim? Normalmente você tem 3 enigmas, 3 coisas para você conquistar, ou não é verdade? Puxa para a memória, não é verdade. São 3, tem sempre lá escrito. Observação, depois que chegar no X, é que cheguei no X. Mas como é que abre? Tem que responder 3 enigmas. E eu quero trabalhar exatamente isso com vocês. Quais seriam os 3 enigmas para que nós, servos do Deus Altíssimo, alcancemos aquela tão preciosa e almejada coroa que o apóstolo Paulo falou que conquistou? Como é que a gente faz isso? Como é que responde esses 3 enigmas? Vamos lá.
Queria convidar você a abrir em Apocalipse 2:10. E aí vai a primeira pergunta. Basta aceitar a Cristo para ter esse tesouro? Ah, mas ele falou lá em amar. Se eu amar o Senhor. Mas o que é que ele coloca como amar? Um cara que apanhou, foi apedrejado, açoitado, passou por muita coisa. E ele resume tudo isso chamando de amor. Então, veja lá, será que é? Ah, não, tô aqui, tranquilo, tô amando, meu coração palpita, bota um louvor, chega a chorar. Será que é isso que ele está falando? Ou será que existe um algo a mais? Por favor, olha o que está escrito em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então eu posso dizer que a primeira coisa que você tem que transportar é exatamente o quê? Fidelidade. Esse é o primeiro obstáculo a ser rompido. Nós precisamos ser fiéis. E eu pergunto, o que é ser fiel no século XXI? Palavra em desuso, palavra de um português arcaico, antigo, né? Fidelidade. Hoje em dia esse negócio tá muito em voga, não. Né? Ser fiel. Mas a palavra fala exatamente sobre isso. Nós precisamos fazer uma construção baseado na fidelidade. E é lógico que quando a gente fala fidelidade, a primeira coisa que nos vem à memória é exatamente o quê? A vida conjugal. Perfeito? Porque é o primeiro laço que a gente tem, que é espiritual, onde a Bíblia fala que deixará o homem, o pai, deixará o casal vai deixar os pais e vão se unir em uma só carne. Então, no momento que eu torno uma só carne, eu preciso entender que minha primeira palavra de fidelidade está exatamente ali. Então, quando eu falo, né, e aí até uma vez eu vi um estudo com a minha esposa falando sobre a questão horizontal e a vertical. Então, quando a gente fala na questão horizontal, né, nesse plano que nós estamos, para quem é casado, é justamente o cônjuge. E na vertical, é literalmente fidelidade ao Senhor. Então nós precisamos começar a entender uma coisa que está em desuso nos nossos dias, mas que é de suma importância para a gente alcançar essa coroa, para a gente alcançar esse tesouro. Nós precisamos ser fiéis. Uma outra coisa que é muito importante. Abra lá em 1 Coríntios 15:58. Olha o que está escrito lá. 1 Coríntios 15:58. Abriram? A palavra fala o seguinte: seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso chamado não é vão no Senhor. Então nós precisamos ter firmeza e constância. E aí isso me chama a uma reflexão muito grande. Por quê? Porque muitas pessoas que nós conhecemos, nós não somos desse, amém, igreja? Mas muitas pessoas que nós conhecemos vivem verdadeiras montanha-russa. Né? A hora tá subindo, parece que vai tocar o céu, não é isso? Daqui a pouco, quando cai, não cai uma queda suave. Eu lembro dos nossos amigos aqui internacionais, né? Essa igreja tem muita gente internacional, né? Eu acho que o menos internacional sou eu, porque eu fui no Uruguai e eu fico feliz porque eu fui no Uruguai, que é aqui do lado, né? O povo é só outro continente, né? O povo é muito viajado. Eu ainda estou com um passaporte fraquinho. Então, você vai subindo, só que dizem que lá nos States tem uma montanha-russa que o primeiro carrinho, inclusive quando quando chega lá em cima, ele não começa, ele faz pior, ele sai uma negativa, ele sai literalmente e depois encaixa de novo e aí começa a queda. Tem pessoas do Evangelho que vivem exatamente isso diante das suas posturas, das suas emoções e das suas atitudes. Vivem uma verdadeira montanha-russa, subindo e descendo de uma forma louca, virando de cabeça para baixo, dando looping, não é isso? Mas o que a palavra fala? A palavra está dizendo que nós precisamos ser firmes e constantes. Esse é o chamado que o Senhor nos faz.
E eu posso dizer com toda a propriedade que essa é o segundo grande desafio que nós precisamos superar para poder alcançar a nossa coroa. Nós precisamos agir de uma forma que esses solavancos que a vida traz não nos tire a estrutura. Sabe, eu estava conversando com a minha esposa essa semana sobre um texto pouco explorado na palavra, ou melhor, ele é dito de uma forma parcial. Quando Pedro conversava com Jesus, já lá no final do ministério dele, num dado momento, Pedro chega e, com muita eloquência, Senhor, o que a gente faz, o que a gente acontece, aí vamos ganhar o mundo. Eu acho que Pedro estava tipo Pink Cérebro, naquele desenho, né, do Pink Cérebro, o que a gente vai conquistar, a gente vai fazer, né? Tá aparecendo aí Jesus fica olhando pra cara dele e diz assim, Pedro. É isso aí, Pedro, isso, Pedro, vai, continua, Pedro. Pedro, deixa eu te contar um negócio aqui, deixa eu te dar um spoiler aqui. Pedro, Satanás pediu para cirandar contigo. Eu imagino Pedro naquela hora ali, né? Naquele... Tipo assim, aquele negócio da sonoplastia, né? É isso mesmo. Satanás pediu para cirandar contigo. E aí eu pergunto para vocês, o que é cirandar que a Bíblia está dizendo? Vocês sabem o que é cirandar? Vocês já viram aquela peneira grande? De quando você pega grão com palha? Já viram? Um peneirão grande, com um arco de madeira em volta, né? E ela tem um pouquinho largo, né? Os buracos dela, né? E aí você pega, joga um pouco ali, e aí o que eles fazem? Joga pra cima. Cai. Só que normalmente é feito isso no lugar de vento. Por quê? Quando ele joga pra cima, o vento leva a palha. E os grãos vão passando pelos buraquinhos. Então, mexe, joga pra cima, joga para baixo, joga para um lado, para o outro. E aquilo ali é o cirandar que a palavra está falando. É ser jogado numa peneira e, ser peneirado. Ser chacoalhado, ser jogado para cima. Traduzindo, é bagunçar. Satanás quer bagunçar contigo, Pedro. Ele quer literalmente, como nessa montanha-russa, ele quer te chacoalhar, te virar de cabeça para baixo. Ele quer o quê? Te jogar no chão. Mas o que o texto fala sobre isso? Jesus falou, não se preocupe. Você está comigo, você é um dos 12. Está tudo resolvido. Estou te protegendo, já falei com o Pai para não encostar em você. É isso que o texto fala? É isso que o texto fala, gente? Infelizmente, o ponto eletrônico falou aqui, infelizmente não. Ele fala, Pedro, eu estou contigo. Eu tô clamando por você. Eu vou interceder por você. Para que nesse momento a tua fé não venha se esvair. Olha que profundo isso. E aí alguém chega para você do púlpito e fala, aceita Jesus que todos os problemas da sua vida estão resolvidos? Isso é mais do que inconsequência. Se o apóstolo Pedro, Jesus Cristo falou para ele que ele ia passar pela prova, mas que ele não ia ficar só, porque ele ia interceder por ele. E o mais interessante é que nessa intercessão ele ainda coloca um ajudador, que é o Espírito Santo. Para quê? Para que ele possa ter motivação. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas que a gente aprende nas artes marciais é a questão da massificação. Eu vi a minha... família de lutadores é maneiro, né? Eu vi a minha filha conversando com a minha esposa. Ontem eu fiquei parado olhando e falei, caramba, que maneiro. Como é que a gente faz na luta? A gente não dá o chute às vezes 30, 40, 50 vezes direto? E depois disso a gente já não treina, que a gente tem que fazer o golpe X, o Y, depois o Y, depois o Z. Qual é o objetivo disso, minha filha? Para que na hora que você entre em combate, você já tenha na sua mente programado qual é a sequência de ataque ou qual é uma sequência de defesa. Então você massifica num treinamento para que na hora do combate você saiba exatamente o que fazer. E muitas vezes a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos o quê? Nos adestrar para a guerra. O que é o adestrar? É o treinar. Então muitas vezes nós passamos por coisas na nossa história que são literalmente treinamento que o Senhor permite
Para que a gente saia o quê? Cada vez mais forte, cada vez mais treinado. E aí eu pego a palavra quando ele fala, combati um bom combate. O que quer dizer? Que ele foi treinado. E na procura de obreiro, procura apresentar-te como o quê? Como um obreiro aprovado, que pura e simplesmente sabe orar? Não, que maneja bem a palavra da verdade. Traduzindo, alguém que, por mais que passe por situações complexas e difíceis, sabe exatamente o que fazer. Mas como é isso? É por revelação do Espírito Santo? Não, ele fala literalmente que isso se passa através de treinamento. E às vezes nós somos tentados em algumas coisas, nós somos beliscados, nós somos incomodados, nós ouvimos alguma piada, nós ouvimos alguma situação, somos lesados em algumas coisas. Acredite, tudo isso passa por treinamento. Só que tem uma informação importante a te dizer. Eu posso treinar uma vez e entender o que fazer e fazer. E eu posso não entender na primeira. E aí eu tenho que fazer o quê? Treinar a segunda vez. E aí na segunda vez, não consegui entender. Aí o que eu tenho que fazer? Ir para a terceira vez. E aí você treina a terceira vez. O que eu quero te dizer com isso? Que o Senhor muitas vezes nos permite passar por certas experiências para que nós venhamos a nos adestrar para que no momento certo nós possamos vencer. Mas na boa, seja um crente de primeira. Né? A gente brincava sobre isso. Seja crente de segunda, de terceira, não. Seja um crente que diante das dificuldades já pega logo, já aprende logo e já passa para outra fase. Você não tem que ficar ali, tomando cascudo da vida, que tem uma hora que caleja. E o pior, pode ter uma hora que você desista. Eu conheço uma pessoa que lutava judô. E essa pessoa era proeminente no judô e ela estava desenvolvendo muito bem. E os mestres olhavam e falavam, tem chamado, tem vocação. Essa pessoa, cara, tem toda uma leveza nos golpes, tem toda uma capacidade técnica e estava evoluindo no judô. Até que não... Só que no seu tatame tinham pessoas que treinavam para campeonatos, já estavam avançadas. E por questão de peso, muitas vezes a gente acaba sendo saco de pancada, né? Por exemplo, no meu caso, que sou peso pesado, meu amigo, de vez em quando me botam para treinar com umas figuras que eu falo assim, cara, esses caras não são humanos não, os caras estão... Porque os caras do meu peso, eles querem o quê? Tem que ter alguém do peso deles para, na hora que bate de volta, eles poderem sentir o peso da mão. Só que às vezes a técnica já está mais evoluída. E normalmente, quando isso acontece, você toma um prejuízo. Né? É um prejuízo controlado, mas é um prejuízo. O fato é, ela estava crescendo no judô. E aí, nas artes marciais, tem vezes que o mestre permite que esse sacode aconteça por maldade? Não. Mas é para ver do que você é feito. E essa pessoa, no judô, tomou um ippon perfeito. E aí, se você não sabe que ippon você está em casa... Hoje eu vou autorizar. Dá uma pausa lá no vídeo e bota aí ippon. Aí você vai... Aí depois volta pro vídeo de novo. Não fica vendo luta, não. Porque você vai entender do que eu estou falando. E o ippon é aquela luta, aquela golpe no judô que uma pessoa segura a outra de frente, faz o quê? Vira e... projeta ela por cima da cabeça, traduzindo, ela faz literalmente e cai de costas no chão. Quando você toma esse golpe no judô, é considerado o fim da luta, porque de maior pontuação é o golpe perfeito. E essa pessoa tomou um ippon. E foi a primeira vez que ela viu o mundo de cabeça para baixo. Literalmente, né? As pernas para o alto, a cabeça para baixo. E aquilo trouxe uma certa aflição. E eu pergunto, o que ela fez com o judô a partir daquele momento? Ela foi perdendo ânimo, e parou de lutar. E os mestres tentaram não convencer, mostrar, mas essa pessoa não quis mais. E em cima desse texto, ser firme e ser constante, é que eu quero convidar você a refletir. Nós precisamos entender que algumas vezes as coisas não vão sair exatamente como a gente esperava. Mas calma, o Senhor Jesus não permite que nós venhamos a passar por coisas acima daquilo que nós podemos suportar. Essa promessa é extraordinária na palavra.
Porque às vezes nós estamos em momentos que parece que a nossa pele vai ser arrancada, parece que está sendo dilacerado. A dor parece que vai tirar o nosso fôlego. Mas a gente precisa lembrar que existe uma promessa. E essa promessa fala: respira, mantenha, porque você aguenta. Porque se você não aguentasse, ele não permitia que você passasse. E aí é uma resposta a uma pessoa que perguntou pra gente sobre uma situação de abuso infantil. Não é possível. Onde Deus estava? É muito triste. É lamentável um abuso infantil? Claro que é. Merece julgamento diante dos homens e de Deus? Sim. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Se você não tivesse a capacidade de, depois de passar por essa dor, se reinventar, se fortalecer e agora ajudar outras pessoas, Deus nunca permitiria que você passasse. Pode ser um pouco complexo essa equação do que eu estou falando, mas é uma resposta a uma pessoa. E talvez uma resposta a muitas outras pessoas que passaram por dores, abusos, que perguntam, mas por quê? Talvez eu não possa te dizer exatamente o porquê, mas uma coisa eu posso te dizer: você só passou porque você era capaz de superar. E diante das dificuldades que nós passamos, quando nós conseguimos superar, é onde literalmente vem as nossas graduações. É onde vem literalmente aquilo onde nós somos usados de uma forma diferenciada. Porque quando nós estamos diante de muitas pessoas que têm sofrimento, que têm dor, você fala: olhe para mim, porque em Cristo Jesus eu consegui vencer. E eu quero convidar você a continuar em perseverança a lutar. Amém, igreja? Amém. E a terceira e última coisa, para que se possamos chegar realmente a esse tesouro, vai falar sobre uma fé inabalável. Sabe, eu posso ser firme e constante, eu posso manter-me fiel a uma causa, mas não se resume às questões técnicas, emocionais e humanas. Tem um fator que faz toda a diferença, que é a nossa fé. É diante da nossa fé que nós podemos levantar da nossa cama, botar o pé no chão. E às vezes é um chão no contrapiso. E a gente olhar para esse chão e falar: eis que eu já vejo o porcelanato nesse chão. É você chegar para tentar fazer um café e pegar o potezinho e olhar e tem meia colher ali de café para 4 pessoas e você fala: Senhor, hoje eu vou tomar chá. Chá-fé. É só cheiro, né? Aí pega, cada um dá um gole e cheira a lata. Então, cheira a lata, que aí, né, para tentar superar, né? Mas eu já estou parado aqui olhando, vendo o pão de queijo. Eu estou vendo presunto, estou vendo salaminho, eu estou vendo 3 tipos de pão. Senhor, eu já estou vendo. Eu creio que a minha sorte vai mudar. Eu creio que eu vou poder dar um banquete para minha família. É literalmente você chegar ali e falar assim: eu vou para tal lugar, e você caçar as moedas e ver que não tem o dinheiro suficiente para uma passagem. E você parar, respirar fundo e falar assim: Senhor, glória a Deus. Porque em breve eu sei que eu vou ter um carro. E não vai ser um carro por ter um carro, mas eu vou ter um carro com condições de pagar todos os impostos, as taxas, encher o tanque de gasolina para poder passear com a minha família. É a fé que te faz viver coisas que estão além do que os seus olhos veem. E aí talvez seja um pouco complexo nesse grupo que eu estou falando, que é um grupo seleto de uma classe média alta, de talvez abstrair exatamente o que eu estou falando. Mas eu vim lá do subúrbio da Leopoldina. E ontem eu conversava com um amigo que hoje é médico, que veio de lá também. E ele lembrava comigo, a gente conversando ali, amarradão, batendo papo. E a filha dele estava atrasada, ela falou assim: não, pai, eu estava atrasada, peguei teu cartão que tá cadastrado e vim de Uber. Aí ele: Uber? Putz, grila, hein? Quanto ficou essa corrida? Ele falou o valor de: cara, quem vai pagar? Ele: você ali. Caramba, que sorte, hein? Que sorte você ter um pai igual a mim. Só que eu estava com ele no telefone, conversando, quando ela chegou e contou. Ele: caramba, olha só, cara. Ai. Aí veio de Uber, ele falou que veio de Uber porque estava atrasada, porque tem uma festa, e tá aí para ganhar tempo, pegou um Uber.
E agora tá só me informando, não tá pedindo, não, só me informou. Eu falei, que sorte! Eu falei, meu amigo. Aí lembra da nossa época? Aí a gente começou a lembrar. E ele é quase do meu tamanho. Eu tenho 1,92, ele deve ter 1,85. Eu falei assim, lembra quantas vezes a gente passou por baixo da catraca do ônibus? E detalhe, sem encostar no chão, porque senão sujava a camisa, a gente estava indo pra festa. E aí, vai chegar sujo na festa? Então tinha toda uma técnica, toda uma elasticidade, um treinamento de combate, para passar por baixo da roleta. Pediu, quebra o galho aí. Tava lá o cara de passa fome, aí passar por baixo da roleta. A gente pedia, pode dar um pulo aí? O cara, não, pulo não pode não, passa por baixo. Porque se você quer essa benesse, você tem que se humilhar. Muitas vezes eu olhava e falava assim, não pode pular. Não, pular não pode, pode por baixo. Quer realmente isso? Eu te dou a carona, mas tem que se humilhar. Não pode pular a roleta não pode. Mas tem que passar por baixo. E quantas vezes, a gente falava, quantas vezes a gente passou por baixo da roleta? Para poder ir a uma festa, curtir alguma coisa diferente. Porque a gente só tinha uma passagem. Ou era da ida ou era da volta. Ou quantas vezes a gente ficava até mais tarde, perdia o chamado Bacurau e tinha que voltar às vezes 1 hora andando. Nos perigos da hoje em dia tem perigo da noite, naquela época também tinha. Pense que era diferente, não. Enfrentando, só que aí o que a gente fazia? Literalmente o que o texto está falando e o que essa mensagem, a gente se unia. E a gente saía andando pela madrugada junto, em grupo. Com uma promessa, se der problema, todos vão se proteger. Ninguém corre. Esse era o pacto que a gente fazia. Era um pacto de proteção, de pertencimento. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Como eu queria que a igreja entendesse isso que eu vivi com meus amigos na juventude. Lá no subúrbio. De proteger um ao outro, de lutar um pelo outro, literalmente às vezes. E às vezes olhavam e compravam uma briga e falavam assim, cara, por que você comprou essa briga? Ah, cara, depois a gente conversa, porque agora já era, a gente já está envolvido na briga. E daqui a pouco a gangue brigando uma com a outra. Não façam isso, por favor, isso não é bonito. E hoje em dia nem puxa arma. Naquela época a gente brigava mesmo, de mão. Às vezes um pedaço de pau, só que inglês. Tá, pula essa parte, depois edita. Mas o fato é, a gente lutava uns pelos outros para que todos pudéssemos chegar seguros em casa. Sabe, igreja? Nós temos outras armas hoje para lutar. Nós temos oração, nós temos jejum, nós temos aconselhamento, nós temos o telefone, nós temos o WhatsApp. Nós temos um abraço. Nós temos o olho no olho, uma palavra profética na nossa boca. Nós temos tantas armas que nós podemos usar para ajudar as pessoas a continuar na caminhada com a gente. Sabe o que é mais lindo? Nesses filmes, quando eles conseguem romper essas 3 barreiras, depois de chegar até o lugar do X, eles se deparam diante de um grande tesouro. Mas nós, como servos do Deus Altíssimo, eu posso te falar que nós temos prometido para nós o maior dos tesouros, que é a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna ao lado do Pai. Sabe, a palavra fala que as ruas que nós andaremos são preciosas, de ouro, de brilhantes, traduzindo tudo aquilo que a gente coloca como precioso nesse mundo. Lá a gente vai pisar. Olha que profundo. Mas o mais lindo que ele fala, que para cada um de nós existe separado uma coroa. Uma rica e preciosa coroa. E quando a gente volta lá no começo dessa mensagem, 2 Timóteo, era exatamente isso que o apóstolo Paulo falava. Quanto a mim, já estou oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, lhe dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que perseveram, que buscam, que lutam, que caminham e que amam o Senhor Jesus. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você.